2 de março. Hoje, depois do almoço, assim que Michele saiu, Ricardo olhou ao redor para se certificar de que estávamos sozinhos. Puxou do bolso um jornal e me disse: Veja. Era uma reportagem sobre o processo do qual Mirella me havia falado. Entre os defensores, além de Barizelli, chamava-se o nome de Cantone. Eu sei, respondi. É o braço direito dele. Ricardo confessou que não compreende como eu permito que este escândalo vá adiante, mas que, em todo caso, finalmente fica claro por que Mirella ganha tanto. Eu o fiz notar que entendo de salários e que o valor pago a ela é um mínimo obrigatório para o trabalho que executa. Acrescentei que Mirella parece apaixonada pela profissão e que um dia será uma boa advogada. É muito difícil falar de Mirella com Ricardo. Quando estão juntos, sinto-os sempre inimigos. Talvez tenha sido sempre assim, mas até hoje eu acreditava que se tratasse de implicância entre irmãos. Agora temo que haja algum outro motivo mais profundo que não sei definir e me dói profundamente. Não quero pensar que Ricardo não ame a irmã, e é assim que desvia para ela uma animosidade dirigida a si mesmo. Hoje me disse que as mulheres se aproveitam do trabalho para fazer o que lhes convém. Lembrei-lhe que eu também trabalho, o que foi uma vantagem para nossa família, inclusive para ele. Ricardo replicou que eu faço isso por necessidade e que, por conseguinte, meu trabalho é uma prova de solidariedade a meu marido. No fundo, uma prova de submissão. Acrescentou que eu, se pudesse, dispensaria esse emprego. E não sei qual obstáculo, talvez o encontro de sábado me impediu de contradizê-lo. Ele continuava dizendo que as moças de hoje não sentem mais esses deveres, não querem fazer nenhum sacrifício, só dão valor ao dinheiro. Saem com homens maduros, dizia, porque são os que têm carro, que as levam para jantar e depois dançar nas casas noturnas mais caras. Como posso competir com eles? Não tenho culpa se meus pais não pertencem a famílias ricas. Magoada, esclareci que já pertencemos a famílias ricas, mas depois tudo foi perdido em consequência de administrações nefastas. Seja como for, o que posso fazer? Ele insistia. Posso me formar antes dos 22 anos? Diante dessas moças, um homem da minha idade se sente ainda um menino, se vê reduzido ao desespero. Respondi que Mirella, com seu salário, agora pode comprar as próprias roupas e por isso poderia dispor de um pouco mais de dinheiro para ele. Ricardo ficou em silêncio, olhando pela janela. O céu branco se espelhava na palidez do seu rosto. Pensei nos muitos jovens que se matam num momento de desânimo e que suas mães não conseguem intuir. Prometi-lhe doar e dobrar o valor que seu pai lhe dá toda semana. Ele não disse nada, porém, um pouco mais sereno, aproximou-se da mesa, olhou o jornal aberto e, com um gesto seco, depreciativo, semelhante a um tapa, bateu os dedos sobre a reportagem que falava de Cantone. Está vendo o que elas fazem? Disse. É como se vendessem. Que graça Mirella pode achar em sair com um homem dessa idade, um velho? Objetei, sorrindo, que um homem de 34 anos não é um velho e que Cantone, ao que todos dizem, é um homem muito inteligente. Ele se virou para mim, melancolicamente, dizendo: Não as defenda, você não fez o que elas fazem, mãe. Então, no impulso, perguntei: E se eu tiver cometido um erro? Ricardo arregalou os olhos com tanta angústia que logo acrescentei que tenho sido felicíssima com o pai dele, mas nem todas as mulheres têm o mesmo caráter. Ele disse que sempre imagina a esposa com um caráter semelhante ao meu, que sempre fala de mim com Marina, do afeto que tenho pelo marido e de como sempre soube apoiá-lo com minha confiança, dos sacrifícios que fiz nos primeiros anos de guerra. Realmente, aquele foi um tempo difícil. Eu ainda não tinha emprego e me arranjava fazendo doces para as recepções de amigas ricas. Logo ficava tão cansada que não conseguia participar do evento para o qual elas sempre me convidavam, de modo que pouco a pouco, mesmo continuando a encomendar os doces, elas não me convidavam mais. Você não deve falar de mim com Marina, aconselhei Ricardo. É um erro. Nenhuma jovem pode achar atraente a vida que eu levo. E também, uma esposa não pode nunca ter o caráter que uma mãe tem. Ele suspirava. Pois é, eu sei.
e me olhava com ternura. Não, rebati, não é porque a mãe seja a melhor, mas sim porque uma mulher é com os seus filhos diferente de como é com todas as outras pessoas, inclusive com o marido. Revi mentalmente a grande fotografia da minha sogra que domina o nosso quarto. Era uma mulher medíocre, mas Michele sempre a aponta como exemplo. Somente depois da morte dela foi que ele começou a me chamar de mamãe. Então falei: tenho certeza de que Marina, tal como você a descreveu para mim, é uma moça muito boa. Ricardo me olhou com afetuosa gratidão. Eu queria justamente lhe falar dela hoje. Você precisa me ajudar, mamãe. Ricardo ainda tem um quê infantil no desenho dos lábios e sua voz sempre me provoca uma ternura comovida. O que é? Diga, o que foi que aconteceu? Perguntei, esperando vagamente que Marina o tivesse abandonado. Nada, ele respondeu. Eu gostaria de me casar logo, mas não posso levar Marina para Buenos Aires. Durante o primeiro ano, serei admitido em experiência com um salário modesto, insuficiente para duas pessoas. Imaginei que se ela se casasse logo, talvez desistisse de partir, e me perguntei qual dos dois males seria o menor. Então disse: Você poderia encontrar alguma coisa para fazer aqui mesmo, em caráter provisório, quem sabe? Seu pai diz que este ano vão admitir muitos funcionários no banco. Ele reagiu com firmeza: Não, no banco não, de modo algum. Mas eu queria noivar oficialmente antes de partir. Já lhe disse que Marina é muito infeliz em casa e está aflita por sair de lá. Propus a ela nos casarmos logo, depois eu partiria e ela ficaria aqui, poderia se alojar no meu quarto. E acho que faria companhia a você. Ela, porém, não quer. Então prometi que voltaria o mais cedo possível depois de uns 2 anos com uma posição segura e partiremos juntos. Mas essa longa separação me preocupa, não porque eu duvide dela, mas agora tudo parece tão incerto. Fala-se novamente de guerra. E claro, quem vai para o fronte não são esses de 34 anos, ele disse. Por isso não tenho forças para esperar. Talvez daqui a uns anos basta uma bomba e não terei que esperar mais nada. Senti um violento desejo de salvá-lo, escondê-lo. Vou me plantar na porta, pensei. Não conseguirão convocá-lo. Ricardo tinha 7 anos quando houve a Guerra à África, 12 quando explodiu a Segunda Guerra Mundial. Durante anos, comeu caciota e doces de vegetina. Seus primeiros cigarros foram dados pelos americanos. Eu queria que você conversasse com Marina. Ele continuava. Nós três sozinhos, na primeira vez. Depois, é claro, eu a apresento a papai. Pode ser no próximo sábado. Papai sempre volta para o banco, mas você fica livre. Eu logo o interrompi. Sábado não é possível, estarei ocupado no trabalho. Ele objetou. Sábado também? Expliquei que de uns tempos para cá tenho tido muito o que fazer. Ele insistia. Mas não pode arranjar uma desculpa? Por favor, mãe, é muito importante para mim. Repliquei que não podia em absoluto. Não adianta discutirmos isso. Depois olhei o relógio e já era hora de voltar para o escritório. Fui até o quarto botar o chapéu. Não posso, me repetia, não posso de jeito nenhum. Ao mesmo tempo, não sei por quê, continuava pensando naqueles doces de vegetina. E eu? Rebelei-me com veemência. E eu, quando era criança, não comi pão de farelo durante a Primeira Guerra? Disse a mim mesma que dei aos outros toda a minha vida e agora tenho o direito de dispor de um dia. Quanto mais repetia isso, mais alguma coisa dentro de mim, a minha revelia, me respondia que não. Alguma coisa que eu sentia internamente como um monótono balançar da cabeça. Ouvi Ricardo entrar no quarto, me voltei para ele, a contragosto. Sim, está bem. Cedi. Diga a ela que venha sábado. Vou arranjar uma desculpa. Ao me agradecer, ele me abraçou efusivamente. Falei: tudo bem, tudo bem. Afastei-o de mim com atitude severa e saí. Caminhava depressa, envolta em meu velho casaco cinza. Nas vitrines via minha figura refletida e a olhava com antipatia. Tive vontade de me desfazer da minha pessoa, tirá-la de cima de mim com um raivoso alívio. Era como se eu estivesse cansada de carregar um pesado disfarce. Tendo entrado no escritório, fui logo à sala do diretor.
sem querer tirar o casaco e o chapéu. Ele estava assinando os cheques. "Oh, senhora Cossati", disse, erguendo a cabeça e sorrindo. Continuou assinando. Eu fiquei de pé diante dele, havia apoiado a bolsa sobre a escrivaninha e apertava como se quisesse me segurar. O diretor disse estar cansado, cheio de trabalho. Hoje nem tinha ido almoçar em casa, tinha se limitado a um sanduíche e a um café com leite. Quase como prova, me indicou uma bandeja ali ao lado. Ele dizia que este é um momento duro, é preciso ter os nervos em ordem. Por causa desses boatos de guerra, o mercado ficou difícil e restrito. Eu não respondia, esperava que ele acabasse de falar. Finalmente ele fechou o talão de cheques e ergueu os olhos, e eu disse: "Não posso sábado." Ele não replicou. Me olhava com um ar desconfiado, talvez se perguntando se a seca firmeza da minha comunicação não expressava uma recusa, mais do que uma afetiva impossibilidade. Eu estava prestes a falar, respondendo ao olhar ele, quando o telefone tocou. Ele conversou rapidamente, sempre me olhando. Quando pousou o fone, levantou-se e veio ao meu encontro. Meu coração começou a bater forte, quase senti medo. Jamais o tivera tão próximo, em muitos anos. Então, habituada a vê-lo atrás da escrivaninha, ou então fico sentada e ele dita através, passeando para lá e para cá. Ele disse que é justo que eu pareça e prefira ficar em casa no sábado, ou fazer minhas compras em vez de voltar ao trabalho. Eu queria dizer que esperava o sábado com ânsia, que não havia feito outra coisa além de pensar nisso. Falei: "Sábado meu filho quer me apresentar à namorada." Ele murmurou: "Ah, compreendo." E voltou para a escrivaninha dizendo baixinho: "Boa sorte." Respondi também baixinho: "Obrigada." Ele folheava os cheques desatento e dizia: "Os deveres de família." Depois me passou 2 cheques, pedindo que os enviasse ao paleteiro de sua mulher e à loja onde havia comprado uma bicicleta para sua filha. "Não gosto de mostrar meus cheques pessoais aos empregados", comentou, desculpando-se por me dar esse encargo. "Quando se trata de cifras elevadas, acho melhor não." Prometi fazer logo aqueles envios. Fui até minha sala, tirei o chapéu e o casaco, me sentei à escrivaninha. Tentei me acalmar, mas pouco a pouco me subia um gélido furor. Li os valores dos cheques. O destinado ao paleteiro era alto. "Ladrões, ladrões assassinos", murmurei. Meus dedos tremiam. "Assassinos", repeti, sem nem saber contra quem. Peguei o envelope de papel para redigir as cartas, mas em vez disso, de repente cobri o rosto com as mãos e caí no choro. 7 de março. Fiquei vários dias sem escrever porque me sentia desligada de mim mesma. Creio que só posso continuar indo adiante sob a condição de me esquecer. Bastaria não refletir muito, me contentar com as explicações que Mirella me oferece e, por exemplo, e eu viveria tranquila. Cada vez mais me convenço que a inquietação se apoderou de mim desde o dia que me encontrei com este caderno. Nele parece se esconder um espírito maligno, o diabo. Por isso, tento negligenciá-lo, deixá-lo na pasta de trabalho ou em cima do armário, mas não basta. Ao contrário, quanto mais estou ligada aos meus deveres, quanto mais tempo é limitado, mais agudo se torna o desejo de escrever. Domingo fiquei sozinha à tarde. Os meninos haviam saído cedo. Michele tinha ido ver Clara para levar o argumento cinematográfico. Eu disporia de tempo para escrever, embora aos domingos tenha sempre muitos afazeres. Não sei se é assim em toda parte ou somente nas casas de gente que trabalha, onde o fato de dormir por mais tempo, o inusitado remanchar na cama, revela quase um desgregamento. Aos domingos, há sempre um maior número de pratos para lavar. Até o insólito prazer da mesa resulta em fadiga. Contudo, resolvidas essas tarefas, eu tinha à minha frente uma tarde inteira e me dediquei a arrumar minhas gavetas. Satisfeita, jogava fora embalagens vazias, papéis inúteis, cartas. Quando recém-casada, volta e meia abria os armários onde a roupa de casa estava disposta, atada por fitas azuis e cor-de-rosa, e ao constatar aquela ordem me sentia tranquilizada.
Domingo, sentada diante da gaveta onde guardo velhas bolsas, encharpes, lenços, eu me alegrava por ainda poder contar com aquelas reservas que havia esquecido. E ao ver as caixas arrumadas, os lenços numa pilha, sentia um prazer quase físico. Assim, o dia que de início me parecia longo, transcorreu rápido. Em um instante anoiteceu e era preciso refazer a mesa com os meninos e com os mesmos pratos que eu tinha lavado e guardado pouco antes. Michele havia dito que voltaria cedo, mas estava demorando. Tinha vestido o terno escuro e de manhã fora cortar o cabelo. De fato, não demonstra a idade, ainda é um belo homem. Agrada-me que Clara o conheça melhor, porque sempre suspeitei que ela não o tenha em alta conta. Talvez seja por isso que, de brincadeira, sempre me pergunta se sou fiel a ele. Antes de sair, Michele tirou da gaveta um grande envelope branco. Segurava-a com cuidado, como se o envelope contivesse algo frágil. É o argumento, explicou. Não posso mostrá-lo a você, lamento. Já fechei o envelope por medo de precisar deixá-lo com o zelador, caso Clara não esteja em casa. Ele havia marcado esse compromisso naquela manhã, portanto, não havia dúvida de que a encontraria. Talvez penso que não dou crédito àquilo que escreveu ou que não aprovo. No entanto, de manhã, ao ouvi-lo falar alegremente com Clara ao telefone, eu tinha dado um suspiro de alívio, uma vez que não raro me acontece temer que ele esteja descontente com sua vida. No domingo, ao contrário, me parecia satisfeito com tudo, com a comida, com os meninos e comigo. Na porta de casa me abraçou, eu o ajudei a vestir o casaco. Tenhamos esperança, mamãe, disse e eu respondi: vai dar certo, você vai ver. Depois, de repente, levou a mão à carteira e disse que talvez levasse pouco dinheiro, somente 1.000 liras. Voltamos juntos ao quarto. Ele pegou uma nota de 10.000. Nunca se sabe, disse. Compreendi que, assim, ele se sentia mais seguro. Era hora de providenciar a comida de Michele e ele ainda não tinha chegado. Pensei que a demora podia ser um bom sinal. Talvez estivessem lendo o argumento. Pensei até que aquele produtor amigo de Clara estaria presente e já o teria comprado. Fiquei contente por ele e também por mim. Desagradava-me que a tarde acabasse. Pensei que se Michele e os meninos não voltassem, eu me dispensaria de cozinhar. De repente o telefone tocou e corri para atender. Enquanto que achava que era Michele confirmando minhas esperanças. Era Mirella avisando que iria jantar fora com alguns amigos e Sabina. Perguntei a que horas ela voltaria. Respondeu: cedo, acrescentando que, de qualquer modo, tinha a chave. À mesa, Michele e Ricardo nem notaram a ausência dela. Michele falava entusiasmado sobre a visita a Clara. Não puderam ler o argumento porque outras pessoas apareceram, mas Clara havia prometido que o leria logo e telefonaria em seguida para marcar outra reunião. Estavam ambos satisfeitos, animados. Michele abriu a janela. Observaram que lá fora já é primavera, e eu quase me arrependi de ter ficado em casa o dia inteiro. Mostrei a Michele as gavetas que havia arrumado. Ele comentou: parabéns, parabéns. E depois recomeçou a falar de Clara e dos amigos dela, gente conhecida no mundo do cinema. Disse que todos têm carro, um deles até o tinha trazido em casa. Ricardo aproveitou o humor do pai para lhe anunciar que está noivo, que eu sei quem é a moça e que ele logo vai apresentá-la a ele. Eu temia que Michele se enfurecesse. Fiquei aborrecida com Ricardo, que com isso estragava o dia feliz do pai. Mas Michele parece ter mudado de opinião sobre os que se casam muito jovens. Disse também a Ricardo: parabéns, parabéns. Ficamos conversando até meia-noite. De vez em quando repetia que Mirella ainda não tinha voltado, mas eles não faziam caso. Quando dei boa noite a Ricardo, ele me abraçou com força, murmurando: estou muito contente, mamãe. No quarto, encontrei Michele ainda vestido, olhando-se no espelho. Passava a mão pelos cabelos e ajeitava a gravata. Comentei de novo que Mirella ainda não tinha voltado e ele me garantiu que os hábitos da juventude mudaram. Chegar tarde da noite para uma moça já não tem nenhuma importância. Disse que os meninos de Clara vão dormir às 4 e ela também. Repliquei que deve ser gente que não é obrigada a levantar de manhã cedo. Não sei como Clara faz, afinal, não é mais uma menina, tem a minha idade.
Ele pareceu se espantar, embora sempre tenha sabido. Comentou que ela mantém um aspecto jovem e possui uma alegria, um entusiasmo infantil. Perguntei: ou seja, você acha que eu devo ficar tranquilo em relação a Mirella? Sim, claro, ele respondeu, me abraçando. Depois começou a falar do argumento. Disse que não tinha tempo de lê-lo para mim, mas que, sem falsa modéstia, acha que é digno de nota. Despia-se devagar, remanchando, como se lamentasse encerrar aquele dia. E eu dizia que, se de fato o argumento fosse vendido, Ricardo não precisaria ir para a Argentina. Ele, quase irritado, acrescentou que afinal não se trataria de uma fortuna e que Ricardo deverá custear sua própria vida de um jeito ou de outro. Tem razão. No entanto, não deixo de ponderar que se Ricardo nos sentisse mais forte, não poderia, nem pensaria em partir e tampouco em casar tão cedo. No fundo, não estou certa de que Marina me agrade. É bonita, mas seu rosto tem algo que não a atrai, não a torna simpática. Não consigo compreender por que Ricardo deseja ver justamente aquele rosto diante de si por toda a vida. Ela é esbelta, alta, loura, e seu olhar é um pouco fixo, apalemado. Sábado à tarde, Ricardo abriu a porta de casa com sua chave e fez Marina entrar primeiro, sozinha, na sala de jantar. Eu não os tinha ouvido chegar e ela não imaginava que eu já estivesse ali. Nos vimos uma diante da outra, desesperadas. Foi somente um instante e talvez seja apenas impressão minha, mas me parece que nos encaramos sem simpatia e até com uma secreta carga de hostilidade. Penso que nunca mais veremos uma na outra aquele olhar, caso ela de fato case com Ricardo. E, no entanto, somente aquele instante foi sincero. Ricardo entrou logo atrás e já não era mais meu filho. Esta é Marina, me disse com voz abafada. Ela nem pestanejava, não se via nenhuma comoção transparecer em seu rosto. Tomei-lhe as mãos afetuosamente, e isso sem ter a impressão de estar sendo hipócrita. Me parecia que havia duas pessoas em mim, uma que aceitava esse encontro e até esperava dele algum calor, algum conforto, e outra que, ao contrário, se rebelava, julgando desfavorosamente ao olhar apalermado de Marina. Suas mãos inertes, frias, são aquelas mãos que Ricardo deseja apertar, beijar. Ele também estava constrangido. Sentara-se numa poltrona quase deitado, numa posição deselegante. Eu queria repreendê-lo, mas é difícil repreender um homem que lhe apresenta a futura esposa. De resto, aquela atitude me provocava uma grande ternura. Eu compreendia que ele agia assim e até falava de modo pouco usual, afetando descortesia e indiferença, para disfarçar o embaraço. Estive prestes a lhe dizer: eu sei, é difícil, vamos mandá-la embora. Mas me dei conta de que Marina também falava do mesmo modo, e minha linguagem precisa, amável, me denunciava como pertencente a outra geração ou a outro país. Servi-lhe chá com biscoitos e compreendi que Ricardo achava pouco. O rosto de Marina não expressava nada. Me pergunto até se é verdade que ela é infeliz em casa, se lhe é possível sê-lo. Quem é você? Eu gostaria de lhe perguntar. Talvez seja exatamente a impenetrabilidade de seu rosto a atrair Ricardo, o qual conhece pouca gente além de nós que não lhe oferecemos mais nada de desconhecido. Seriam os frios silêncios dela que lhe transmitem o desejo de interrogá-la, sacudi-la. Desde aquela noite, contei um impulso de perguntar a Ricardo: você acredita mesmo que Marina está tão apaixonada assim? Ele falava da Argentina, queria se mostrar seguro de si diante dela, mas sabe que eu considero ainda um rapazinho. E era esse conflito que o fazia comportar-se de modo nervoso. Falamos muito do futuro. Eu dizia que antes de mais nada ele deveria estudar e se formar em outubro. Isso é o mais importante. Depois a Argentina. Não devem se afligir com a espera. Marina sorria quando eu disse que 2 anos passam depressa, mas aquele sorriso era semelhante ao olhar que ela exibia quando entrou. E existe o correio aéreo, acrescentei. Ricardo assentiu calorosamente. Pois é, existe o correio aéreo, como se eu o tivesse levantado para ajudá-los, e me fitou com gratidão.
Falei também que este é o período mais belo da vida deles. Depois sobrevirão as aflições, as responsabilidades, mas ambos se mostravam incrédulos, porque para todos nós, afortunadamente, o melhor tempo da vida é sempre o vindouro. Ricardo segurava a mão de Marina e ela assentia sorrindo, fingindo-se convencida por minhas palavras. Quando resolveram se despedir, foi um alívio. Na saída, enquanto Ricardo fitava uma e outra afetuosamente, como um jovem cão, a porta se abriu e Mirella entrou. Não sabia que Marina viria aqui e, por isso, ao vê-la, primeiro deslizou o olhar sobre o irmão e sobre mim, e depois cumprimentou-a com moderada cortesia. Vestia o casaco vermelho, aquele com o qual Marina disse que a viram sair da casa de Cantone. Ficamos ainda conversando um pouco e Ricardo aludia ao futuro, ousado, mantendo um braço sobre os ombros de Marina. Mirella puxou os cigarros da bolsa e os ofereceu a Marina. Ricardo disse imediatamente: Ela não fuma. Mirella acendeu o cigarro tranquila, mas a chama tremia. Quando os dois saíram, ela me perguntou: Gostou dela? Respondi que Marina é muito bonita. Sim, mas você gostou dela? Ela insistiu. Acrescentei que ela deve ter um temperamento doce, submisso. Vê-se que é uma moça educada corretamente, com sérios princípios. Mirella disparou. Mas como pode lhe agradar, mamãe? Então eu disse que ela falava assim por inveja, porque Marina age como ela deveria agir. Talvez também porque teve a sorte de conhecer Ricardo, que é um bom rapaz e honesto. O que esse Cantone está esperando para aparecer aqui? Por que acompanha você até a entrada como um ladrão sem se preocupar com sua reputação com os mexericos? Expõe você até o julgamento da zeladora. Percebi que Mirella, embora permaneça impassível quando eu a acuso, naquele momento corou violentamente quando acusei Cantone. Por que ele não lhe apresenta a mãe dele, como Ricardo fez? Ela, acendendo outro cigarro, respondeu: É órfão, por sorte. Chamei-a de cínica, desaforada, e mandei que parasse de fumar um cigarro atrás do outro. Sem replicar, ela se afastou e se dirigiu ao telefone. Começou a falar baixinho. Escutei-a dizer Sandro. Era a primeira vez que eu a ouvia pronunciar aquele nome e senti um terrível ímpeto de raiva. Ela, enquanto isso, explicava, o mesmo de sempre. Eu queria ir até lá, interrompê-la, gritar, a fim de que o outro ouvisse e se constatasse que não aceito facilmente o comportamento de minha filha. Mas me contive, considerando que, seja ele quem for, e não importa que intenções tenha, nunca ficará do meu lado. Aos poucos, procurando me acalmar, fui à cozinha. No fundo, é bom que todo dia eu deva cozinhar, lavar os pratos, arrumar as camas, porque essas obrigações me ligam à obrigação de seguir adiante como se a mim não acontecesse nada do que acontece ao redor. Eu murmurava aqueles dois nomes, Sandro, Marina, para sentir que som eles tinham interrogando-os, quase esperando intuir que não aqueles que os carregam. A eles meus filhos pertencem, e a esta altura, embora Michele trabalhe para sustentá-los e eu lhes prepare o jantar, Mirella havia dito: é órfão, por sorte. Talvez Marina lamente que eu ainda não seja apenas um retrato na parede. Tudo é sempre igual, há séculos, eu dizia a mim mesma, suspirando, e pensava no retrato de minha sogra, no esforço que fiz para esconder de Michele que não gostava dela e para me habituar a viver com ela. Dei-lhe assistência durante longos anos, fui eu que preparei seu corpo. Michele a fitava, rígida, no vestido preto, à luz tremulante das velas. Era uma santa, dizia, e me beijava as mãos, enternecido pela própria dor. Você sempre foi muito boa para ela. Talvez seja verdade. A certa altura, não se compreende mais onde está a bondade e onde está a crueldade na vida de uma família. 9 de março. Hoje telefonei a Clara, do escritório. Disse-lhe que desde que foi à casa dela, Michele parece outro, e também lhe repeti todos os comentários lisonjeiros que ele fez sobre ela. Confidenciei-lhe que ele espera ansiosamente sua avaliação e que todos os dias, ao voltar para casa,
Pergunta se alguém telefonou. Clara se desculpou por ainda não ter tido tempo de ler o argumento. Durante o dia tenho muito trabalho e à noite fico fora até tarde, e quando volto para casa estou cansada. Eu disse que compreendia muito bem e até pedi que, se falasse com Michele, não mencionasse meu telefonema. Desculpei-me pelo trabalho que estamos lidando, mas ainda assim fui enfática em pedir que nos ajudasse, uma vez que Michele, desde que passou a ter essa esperança, rejuvenesceu. Acrescentei que ele sempre ganhou pouco e que uma boa soma hoje não somente resolveria muitos de nossos problemas práticos, como ajudaria Michele a superar aquele momento difícil pelo qual passam todos os homens na idade dele, quando não ficaram ricos nem alcançaram uma posição de destaque. Ela disse que Michele não lhe parecera nem um pouco desalentado, pelo contrário. Então lembrei que ele se irritou quando falei a ela de nossas dificuldades financeiras. Talvez ele tema que, sabendo dos necessitados, paguem pouco pelo argumento. Admiti que se trata de uma impressão minha, sugerida pelo afeto e talvez por meu estado de espírito. Ela me perguntou se não sou feliz. Respondi que, para mim, ser feliz é saber que Michele está satisfeito e que os meninos estão em boa saúde. De novo, enfatizei que não dissesse nada a Michele sobre meu telefonema. Quando desliguei, tive a impressão de haver cometido um erro e de ter dito muitas mentiras. 10 de março. Esta noite me deitei cedo, mas nada de dormir. O escuro me oprimia, palavras e imagens se atropelavam em minha mente e me mantinham desperta numa indomável inquietude. Temi ficar até de manhã com os olhos arregalados na escuridão, os pensamentos em desordem. Por isso levantei com cautela para não acordar Michele. Peguei hobby e chinelos, vesti-os quando já estava no corredor. Meu coração havia disparado, já não recorria a tais subterfúgios desde menina. Tive medo de Michele como outrora de minha mãe. Depois não consegui encontrar o caderno, tão cuidadosamente o escondera no armário entre as dobras de um lençol. Quando quase achei, apertei-o contra o peito como um tesouro. Mas se Michele se levantar e vier aqui, estou perdida. Não tenho nenhuma desculpa plausível e a ideia de que ele possa ler o que estou prestes a registrar me aterroriza. Porém, se penso um pouquinho, devo reconhecer que nada de novo aconteceu. Talvez eu tenha excessiva imaginação. Repito a mim mesma que é impossível, que ele me conhece há muitos anos, desde que eu era jovem e diziam que eu era bonita. Não é possível que isso aconteça justamente agora. No entanto, a esta altura estou convencida de que o diretor me ama. Hoje ele me esperava com impaciência, tenho certeza. Assim que ouviu a chave da fechadura, deve ter se levantado da escrivaninha para vir a meu encontro, porque quando fechei a porta já estava diante de mim na entrada. Ri baixinho, como se tivesse chegado de uma fuga. Ele também riu, me ajudando a tirar o casaco. Sobre minha escrivaninha encontrei um ramalhetezinho de acácias mimosas. Enquanto o olhava, para me certificar antes de agradecer de que tivesse sido ele o autor daquela gentileza, ele disse, quase se desculpando: Temos muitos pés dessa planta em nosso jardim e todos já estão sem flor. Então colhi algumas, mas trouxe-as no bolso e elas murcharam. Eu disse apenas obrigada, não queria dar importância a um gesto que, no fundo, é natural. O buquê tinha um perfume quente, aspirei-o demoradamente e depois o prendi na lapela do vestido. O diretor estava diante de mim, me olhando em silêncio. Ergui os olhos para ele sorrindo e, pela primeira vez, pensei que se chama Guido. Trabalhamos durante 2 horas. Eu estava muito nervosa. Vi muitas vezes sua assinatura, seu nome no papel timbrado, mas sempre que ele me olhava, eu pensava, Guido, e corando, baixava a cabeça sobre o trabalho. Sentia-me embaraçada, comovida. Tenho a impressão de que somente a partir de hoje ele me vê como uma criatura humana. Bem, foi só isso. Não aconteceu nada demais. Adiantamos a correspondência, discutimos problemas urgentes e, por fim, ele disse: Agora chega. E me parecia ter trabalhado por divertimento. Chega, repeti, como se encerrasse um jogo.
Ele perguntou se eu estava cansada e o que eu fazia aos domingos. Quis mencionar o diário, mas não ousei. Respondi que costumava visitar minha mãe e escrever cartas. Ele disse que há anos já não escreve cartas pessoais e de que um homem que trabalha muito acaba não tendo mais amigos verdadeiros, apenas conhecidos de negócios, amizades obrigatórias, quase calculadas. Ficamos sozinhos, disse. Eu lhe lembrei que ele deu vida a um belo empreendimento e que este lhe resta. Quem criou alguma coisa, eu dizia, nunca está sozinho. Um livro, um quadro, uma firma, sei lá, uma fábrica, são coisas que permanecem. Eu, porém, dediquei toda a minha vida aos filhos, acrescentei com um suspiro, e os filhos vão embora. Ele balançava a cabeça. Não vão, corrigiu. Mas se fossem, de certo modo, isso já seria um bem. Ficaríamos sozinhos, mas pelo menos poderíamos desfrutar das vantagens da solidão. Só que não temos nenhuma dessas vantagens e ficamos sozinhos do mesmo jeito. Agradava-me ouvi-lo dizer que é sozinho, embora falasse genericamente, com um leve toque de cinismo. Contudo, balançando também a cabeça, eu insistia em afirmar que ele tem uma grande empresa e a possibilidade de levar uma vida confortável abastada. Ele replicava que isso também não importava nada. O que importa são outras coisas, dizia. E no lampejo, meus olhos passavam uma visão de Veneza. Numa determinada idade, o diretor prosseguia, tudo aquilo que fizemos não nos é mais suficiente, serviu apenas para nos tornar aqueles que somos. E, de certo modo, como somos, agora que somos verdadeiramente nós, aqueles que quisemos ou conseguimos ser, gostaríamos de começar a viver de novo, conscientemente, segundo nossos gostos de hoje. E, no entanto, devemos continuar vivendo a vida que escolhemos quando éramos outros. Trabalhei a vida inteira, foram 30 anos para me tornar quem sou. E agora? Lançou essa pergunta no vazio com enorme amargura. Em seguida, quase arrependido de ter deixado levar, acrescentou rindo que seria preciso estabelecer uma idade, 45 anos, digamos, além do qual a pessoa tivesse o direito de ficar sozinha no mundo e poder escolher a própria vida a partir do início. Aliás, observou, ninguém compreende o que fazemos, a dimensão de nosso esforço. Ninguém, exceto aqueles que trabalham conosco. Senti que ele se referia à esposa. Talvez Michele também fale de mim desse modo às vezes. Disse a mim mesma que eu não pedia nada, comprava somente sapatos para os meninos, roupas para os meninos, comida e não peliças de vison. Perguntei-me, porém, se havia uma diferença e concluí que sim, mas para minha desvantagem, porque Michele não pode me acusar. Entretanto, eu disse com um sorriso malicioso, lembrando do que Mirella me falava sobre Barizelli, se oferecessem renunciar à fadiga que o trabalho lhe custa, o senhor renunciaria? Enquanto conversávamos, tínhamos nos levantado e nos aproximado da janela. A sombra descia sobre o jardim lá embaixo, o melancólico jardim de palmeiras e o Leandros. Não, ele confessou candidamente. Rimos, mas talvez justamente porque não tenho outra coisa, acrescentou em voz mais baixa. Sua presença me parecia uma presença totalmente nova, mais prazerosa. Ele dizia que até poucos anos atrás ainda precisara lutar a cada minuto. Havia dias em que não sabia como enfrentar grandes vencimentos, como pagar os empregados. Comentei que sempre havia percebido isso e temido por ele, que sempre aparecia sua força, sua tenacidade, sua capacidade de mostrar-se sereno em qualquer situação. Não devia se lamentar, eu dizia, pois tinha tido uma vida extraordinária. E sorrindo, lembrei-lhe de como ele começou e que foi trabalhando como contador numa firma de tecidos. Ele rememorou o dia em que entrei para o escritório. Dizia que nos primeiros tempos minha atitude mundana o intimidava. Sempre que eu entrava em sua sala, ele tinha impulsos de ficar de pé como se estivesse numa reunião social. E quando eu lhe levava as pastas de correspondências, incomodava-o o que eu virasse as páginas, que secasse sua assinatura com um mata-borrão.
Eu nunca me dei conta, confessei sorrindo. Oh, exclamou ele, eu cuidava para a senhora não perceber. O jardim já estava escuro. Meu rosto se refletia no vidro da janela. Era o rosto de uma pessoa jovem, talvez porque eu tivesse ido ao cabeleireiro. Comentei: está tarde, e ele me ajudou a vestir o casaco. Em seguida, observou que dali a 10 minutos seu carro chegaria. Ele poderia me levar. Recusei cortesmente, mas de chofre. Ele disse que não havia nenhum mal. Repliquei rindo que não era por isso. Então ele me acompanhou até a porta como se eu não fosse sua funcionária. Obrigada por ter vindo, disse. Podemos trabalhar com calma e, além do mais, falar me faz bem. Nunca falo com ninguém. Estive prestes a dizer, eu também não, mas disse apenas boa noite, sem sorrir, e saí. Na rua soprava uma brisa fresca, agradável. Não é possível que seja verdade, eu me dizia. Ele me conhece há muitos anos. Fala comigo como falaria com qualquer outra pessoa. No entanto, me parecia que tudo ao redor estava melhor, que as luzes dos postes brilhavam alegremente. Por brincadeira, experimentei murmurar: Guido. E tudo se iluminou em mim também.